ouvintes, eu fui um caçador durante 25 anos. Nunca respeitei muito a caça. Havia colegas meus que nunca disparavam em qualquer tipo de caça que estivesse parada, pois diziam que isso não lhe dava prazer. Porém, eu não respeitava isso. Árvores que estivessem paradas, coelhos que estivessem na cama, eu disparava para matar. Até que um dia, em Portugal, em 1979, a um domingo de manhã, eu resolvi ir só caçar meio-dia. Portanto, não fui com colegas, fui sozinho, ali em volta da casa. Levantei-me, fui, segui, a uns certos metros de distância da minha casa, estava uma ave pousada no cume de uma árvore que não tinha folha alguma. Parecia que estava a dormir. Essa ave, para mim, era completamente desconhecida. Então, eu fui-me aproximando e, quando vi que estava a uma certa distância de não falhar, disparei. Mas ela fugiu. Eu penso que ela ia chumbada, mas fugiu. E segue para um sítio, aí a uns 500 metros de distância, onde estava outra árvore idêntica àquela sem folhas. E ela pousa no cume da árvore, mesmo na pontinha. Eu seguia e ela não fugia. Quando vi que ela realmente estava no sítio certo para eu disparar, disparo pela segunda vez. E ela foge. Mas eu vi que ela aqui ia assim meio de lado. E foi um bocado longe, talvez 1 quilómetro. Bom, eu fui caçando, seguindo, onde ela se tinha dirigido, e quando cheguei, mais ou menos onde ela tinha fugido, eu via outra vez, no cume de outra árvore, idêntica às outras duas. Ela só escolhia árvores que não tivessem folhas alguma, pois era inverno. E eu então fui-me aproximando, ela não fugia. E quando estava mesmo pertinho, eu fui, desta vez tu não vais fugir. Disparei-lhe pela terceira vez, mas ela foge outra vez. Vi bem que ela aqui ia chumbada, mas fugiu em sentido contrário, direito à casa onde eu habitava. Estava mais ou menos em 1 quilómetro de tal distância. Eu via no ar, vi quando ela pousou mais ou menos, mas esqueci, não fui mais atrás dela. Fui procurar outro tipo de caça. No fim de umas 2 horas ou 3, dirigi-me a casa. Quando ia mesmo a chegar a casa, passei por baixo de uma oliveira e senti que qualquer coisa caiu ao meu lado. E eu fui a ver. Era a ave que eu tinha chumbado. Estava à espera de mim para cair quando eu ia a passar. Estava toda chumbada, de costas, com as patas no ar, olhar para mim, parecia que dizia: acaba o que fizestes. Eu fiquei assim um bocado pensativo, pois acabei o trabalho, que matei-a, não a tiro, mas com a mão, mas custou-me, mas foi só para lhe acabar com o sofrimento. E pensei, mas que tipo de ave é esta? Uma ave completamente desconhecida, um bocado grande, eu conhecia quase todas as aves, mas aquela nunca tinha visto uma idêntica. E, no fim de dar 3 tiros, espera por mim 3 horas para cair ao meu lado ainda viva. Parecia que ia dizer qualquer coisa, não sei, já que me chumbastes, agora tens direito a mim. Se ela cai 1 minuto antes, ou meio minuto, antes de eu passar, ou depois, eu não a via. Mas não, ela caiu mesmo no momento exato que eu ia passar ali ao meu lado. Um bocado estranho, não é? Bom, agora tenho outra passagem que aconteceu também em Portugal, mas foi com um coelho. Foi em 1992. Nessa altura, eu tinha uns assuntos de negócios a resolver em Portugal. E era no tempo da caça e eu disse, olha, calha mesmo bem, vou dar a resolver estes assuntos e dou lá uns tiros com meus amigos. Antes de eu chegar, os meus amigos que costumavam caçar comigo já sabiam que eu ia. E estavam todos contentes porque íamos fazer uma caçada juntos. Bom, nessa altura, eu ainda não tinha o meu apartamento em Fátima, onde costumava ir passar férias. Portanto, fui para a casa de um irmão meu. Só que ali ao lado da casa do irmão meu estava um sujeito que não gostava de mim. Era meu inimigo, embora nós no passado já tivéssemos sido grandes amigos. Então, um domingo de manhã, eu levantei-me e o tempo estava assim meio chuvoso, agarrei na espingarda e fui dar uma volta. Tive que passar à porta desse tal meu ex-amigo, que naquela altura era meu inimigo, e ele estava cá fora, com os olhos arregalados a olhar para mim, parecia que estava à espera de qualquer coisa, e eu passei.
logo ali por trás da casa dele, havia uma serventia que me levava ao mato. Mas, no fundo dessa serventia, estava uma vinha, e ao lado dessa vinha estava um terreno que pertencia a esse tal meu ex-amigo, meu inimigo. Mas era um terreno cheio de arbustos, não estava amanhado. E logo ali no meio daquela vinha eu vi um coelho sentado, olhar para mim, parado, com os olhos muito bonitos. E eu, como nunca fui muito amigo com a caça, não tive mais nada, pus a espingarda à cara e disparei. Ele ficou assim meio chumbado, vai a camalear, e eu espeto-lhe o segundo tiro, e ele cai, mas a caminhar para o sítio e mete-se dentro desse terreno, desse tal inimigo meu. Logo quando acabei de dar os tiros, ouvi esse tal meu inimigo a gritar que ia chamar a polícia, devia estar a dizer isso para a mulher. Pois ele não me estava a ver. E eu vi, bom, já sei que vou estar em problemas, porque há uma lei em como não se pode disparar tiros a uma certa distância de habitações. E eu, se calhar, não estava dentro desses limites. E eu fui, se ele vai chamar a polícia, se calhar, eu vou estar em problemas. Bom, para ele, dirige-se para o sítio onde eu vi os tiros, chega lá, vê-me e depois olhar para mim. Ele não sabia que o coelho estava dentro do terreno dele, mas eu sabia. E eu fui assim, eu agora lá vou buscar o coelho, ele começa já para aqui a fazer barulho e vai a bezangar. Para deixar lá o coelho, está-me a custar. Pus-me ali assim, até fiz que estava a urinar, para ver se ele se ia embora. Mas ele não se ia embora. Então, o coelho, coitadinho, parecia que sabia de tudo isso e uns minutos depois, talvez 5 minutos, de eu dar o título, pensei que ele já estivesse morto. Ele volta para trás, a cambalear, vai direito ao sítio onde eu lhe dei o tiro e depois vem direito a mim e quando faltavam uns 5, 6 metros, ele cai no chão e morre. Epá, aquilo deu-me assim, um choque no coração, apanhei o coelho, fiquei assim meio zamboado e disse, não vou mais caçar. Voltei para casa, arrumei a espingarda e fui direito ao café. Quando estava no café, chega um amigo meu, que também era caçador, e quando me vê diz, Arnaldo, ainda bem que estás aí, queria te pedir uma coisa. E eu disse, então diz, olha, vem pedir para que tu não faças mal àquele coelhinho que anda ali à tua porta. Pois ele é tão bonito, eu trabalho lá ao pé, e ele por vezes vem sentar na vinha, olhar para os trabalhadores, tem uns olhos muito meiguinhos, e eu pensei assim, o Arnaldo vem aí, vai matar esse coelho, mas eu vou-lhe pedir para ele não matar. E eu vi logo que era aquele coelho que eu tinha morto. E disse, muito triste, já vais tarde. E ele diz, não me digas que já o mataste. Disse, não tenho mesmo agora, mas juro-te, nunca mais mato nenhum coelho. E ele, então, mas porquê? E eu contei-lhe a história que se tinha passado. Ele ficou assim também e disse, pá, aquele coelho era um coelho fora do normal, eu nunca vi uma coisa igual àquela. E eu fiquei assim um bocado triste. Os dois lamentámos a morte desse coelho, que, para mim, quando ele me contou como o coelho se portava e eu o que vi e o que ele fez, eu tenho para mim que aquilo era mais que um coelho. Então jurei nunca mais caçar. Pus a espingarda ao lado, mais tarde trouxe aqui para o Canadá, dei ao meu genro de presente e nunca mais cacei. Isto eu devia ter uns 45 anos, ora, já foi há 30 anos e hoje, já contei isso no vídeo, sou amigo dos animais. Aqui no meu quintal eu tenho um bebedouro, onde vem toda a bicharada, beber água, roas, pássaros, tudo, até os coelhos, aqui vêm fazer ninho. No outro dia fez-me ali ninho num canto do quintal e eu estava cá fora e ele parou a olhar para mim e como se não tivesse vergonha nenhuma, passou-me entre as pernas para passar para o outro lado. Eu já contei isto no primeiro vídeo, até disse à minha mulher, pobres coelhos e animais, hoje são todos meus amigos e eu sou amigo deles, mas se eu soubesse aquilo que eu fiz à raça deles noutro tempo, eles nunca tinham aqui aparecido. Estou contente em fazer o que fiz. Portanto, isto chegou ao fim e se vocês veem que eu mereço um like, eu até agradecia que vocês se inscrevessem no canal. Mas isso é com vocês. Adeus e até à próxima.